Este é o segundo vídeo da história dos palotinos no norte do Paraná. Nele, vamos aprender um pouco mais sobre o período que compreendeu os anos entre 1920 e 1940 e o início dos trabalhos dos palotinos no norte pioneiro do estado. Naquela época, o desafio era grande e tudo era muito difícil. Estava tudo por fazer, desde a construção das casas, ruas, comércio e a presença religiosa com a construção de igrejas. A mata era densa e cheia de perigos. Por causa disso, os padres que percorriam longos trajetos montados em mulas tinham sempre consigo a presença de um morador do local, que conhecesse todos os segredos da mata em meio às chamadas picadas, ou seja, uma pequena abertura na mata que servia de estrada. Naquela mesma época, em 1926, 28, por aí, o bispo de Jacarezinho, recém-nomeado, Dom Fernando Taddei, um italiano, vicentino, da congregação de São Vicente de Paulo, se hospedou também naquele convento e encontrou aqueles padres alemães que iam embora do Brasil, e ficou sabendo que se tratava de palotinos. Ah, vocês são palotinos? É. Minha avó conhecia pessoalmente o Vicente Palotti, o venerável na época, o venerável Vicente Palotti. Vocês vão aonde? Voltando para a Alemanha? Não. Vocês são convidados para voltarem comigo para a Diocese de Jacarezinho, no norte do Paraná. A partir de 1676, essas terras do Paraná passaram a fazer parte da Diocese do Rio de Janeiro. A partir de 1745, com a criação da Diocese de São Paulo, então as terras do Paraná são incorporadas a São Paulo e fazem parte da diocese. Inclusive, é nesse período que acontece a independência do Brasil e nessa época o Paraná fazia parte da província de São Paulo. A emancipação política do Paraná, ela vai acontecer em 1853, mas canonicamente Paraná estava ligado a São Paulo. Apesar de já ter acontecido a emancipação, não foi criada uma diocese nas terras do Paraná e continuava então vinculada a São Paulo até o ano de 1892. Então, 3 anos após a proclamação da República e o Paraná já tendo praticamente 40 anos como uma região autônoma, é que é criada então a Diocese de Curitiba. E aí nós temos então as terras do território paranaense agrupadas em torno da Diocese de Curitiba. Isso foi até 1926, quando então criou-se a Diocese de Jacarezinho. Jacarezinho nas terras do chamado Norte Velho, né? Mas esse Norte Velho, onde já havia uma colonização, com Jacarezinho, Ribeirão Claro, Siqueira Campos, Tomazina, ali pegava também todas as terras mais ao lado e que corresponde hoje à cidade de Londrina e toda essa região norte do Paraná, que faziam parte da região da Diocese de Jacarezinho, mas ainda não existiam as cidades. Então, é nessa época aí, por volta de 1926, que começa a despertar, um pouco antes, 1924, 1920, que começa a ver o interesse pela colonização dessas terras. Não sei se já havia a Sorocabana, a famosa estrada de ferro de São Paulo para o interior,
do estado de São Paulo, não sei, ou passava por Ourinhos. E os padres aceitaram. Vamos ver, vamos ver. E vocês vão fundar um colégio, porque preciso de um colégio católico na minha cidade de Jacarezinho. E a diocese de Jacarezinho começou em Jacarezinho e terminou em Guaíra. Esta porção de terra, onde os palotinos vieram atuar de uma maneira assim bastante marcante a partir da década de 30 do século passado, é um território que originalmente, no início da colonização do Brasil, era território espanhol. Essa terra era uma terra que, pelo Tratado de Tordesilhas, estava nas mãos dos espanhóis. E, curiosamente, essa região chamava-se Guairá. Então, o nome era a província del Guairá. E que vinha, os limites eram mais ou menos essa região de Londrina, essa área aqui perto das barrancas do Paranapanema, eram os limites dessa área espanhola. E os espanhóis, a partir do final do século XVI, vindos de Assunção, no Paraguai, eles até colocaram aqui alguns marcos da sua presença. Então nós vamos ter a vila de Ontiveros, que ficava às margens do Rio Paraná. Vamos ter também Vila Rica do Espírito Santo, que fica no interior do Paraná, mais especificamente onde hoje nós temos o município de Fênix, a mais ou menos uns 120 quilômetros aqui de Londrina. E havia Ciudad Real de Guairá, que corresponde hoje à cidade de Guaíra. E essas vilas habitadas por colonos espanhóis, já desde o século XVI, começo do século XVII, atraíram também os jesuítas espanhóis para que aqui montassem as chamadas reduções. Então, já no século XVII, nestas áreas onde nós temos hoje o município de Londrina, o município de Cambé, o município de Sertanópolis e indo até Ortigueira, nestas áreas todas mais ao norte, a região de Santo Inácio, no século XVII, 1610 até 1640, por aí, nós temos então as reduções. Os índios que viviam, os indígenas que viviam aqui nessa região, agrupados pelos padres. Mata Virgem. Havia índios, mas nada de estradas ou de vilas ou de cidades, nada. Mata pura. Os padres chegaram em 1928, parece, e começaram a construir o Colégio Cristo Rei, que hoje está desativado, como a gente sabe. Em 36, 35, 36 já começaram as aulas, os melhores professores, gente formada em universidades, escolas superiores da Alemanha, eles foram chamados para assumirem as aulas rapidamente, em português, física, química, matemática. E havia o internado durante muitos e muitos anos, mais de 40 anos, dos filhos dos fazendeiros, que mandaram os filhos para estudar no famoso Colégio Cristo Rei. Em 29, os irmãos Godoy abriram, a partir de Jataizinho, não havia ponte sobre o rio Tibagi, abriram uma clareira da mata para além, 20 quilômetros para além do Tibagi, porque no Tibagi havia malária. Em 29 já vieram os irmãos Godoy com a ideia de plantar café. Mas a Companhia Norte, a Companhia de Terras Norte do Paraná, que pertencia ao Banco de Rothschild de Londres, fundou uma filial brasileira para vender todas as terras do norte do Paraná, transformados em lotes de sítio e fazendas, para chamar os sitiantes
e o pessoal do interior de São Paulo, de Minas, da Bahia, para comprar terras. No ano de 1924, um grupo de capitalistas e técnicos ingleses, chefiados por Lord Lovat, tomou um rápido contato com as portentosas terras roxas do norte paranaense, impressionando-se com a opulenta beleza da Mata Virgem, que vestia toda a imensa gleba. Por isso, em 1925, compraram por escrituras públicas uma área superior a 500 mil alqueires para desbravamento e colonização. Foi fundada então a Companhia de Terras Norte do Paraná, cuja maior acionista era a Paraná Plantation Limitada, de Londres. A Paraná Plantation adquiriu a Companhia Ferroviária São Paulo-Paraná, cujos trilhos se prolongaram rapidamente até o rio Tibagi, partindo de Cambará. Uma vez atravessado o Tibagi em balsa, a viagem continuava por estrada de rodagem até a primeira cidade planejada pela companhia, Londrina. O município de Londrina foi criado por decreto estadual de 3 de dezembro de 1934 e esta sucessão cronológica de vistas da cidade mostra o seu extraordinário e rápido crescimento. Aqui vemos Londrina em 1933, com suas casinhas modestas, todas elas de madeira. Então, um grupo de capitalistas britânicos que viu aqui a possibilidade de desenvolverem um projeto de colonização e a aquisição de uma grande área que corresponde hoje ao território que vai de Londrina até Cianorte. Inclusive o nome Cianorte, Companhia de Terras, CIA de Terras Norte do Paraná, Cianorte, corresponde a esse projeto. Então, um vasto território e que deveria ser colonizado dentro de uma estrutura muito bem montada. A divisão de pequenos lotes, que teriam sempre um alto, um espigão, e uma parte voltada já para o rio, uma região muito bem irrigada. Então um rio, um riacho, de tal maneira que todos os lotes teriam essa facilidade, digamos assim, para serem adquiridos. Bom, o projeto dos ingleses contou com o apoio do governo do Estado. Então, o governo do Estado favoreceu a aquisição deste vasto território pelos ingleses para que eles pudessem desenvolver esse projeto de colonização. Em 1934, o padre Carlos Dietz iniciou a sua presença na recém-fundada cidade de Londrina, Giuliani. Todo mundo conhecia por Giuliani. As fotografias dele daquela época existem por aí. Livros também. Início de Londrina, e em 8 de dezembro de 1934, o padre Carlos Dietz fazia parte da primeira comissão a assinar a fundação do município de Londrina. O nome dele consta lá. E aí, em 1934, o governo do estado cria o município de Londrina. Mas cria o município de Londrina numa região que não tinha sido nem distrito, não tinha sido oficialmente não tinha tido nenhum estado, já havia nenhum status oficial. Já vira diretamente o município de Londrina, num contexto assim que a própria população não entende muito bem o que está acontecendo, porque muitos deles nem... É diferente, por exemplo, de uma região onde as pessoas moravam e esperavam que um dia acontecesse a elevação a município e tal. Londrina não teve isso. As pessoas foram chegando e de repente receberam a notícia de que a região passava a ser um município. Mas sem que elas tivessem muitas raízes. Claro que a partir daí as raízes começam a se formar e também aqueles que presenciaram esse fato em dezembro de 1934
ficaram também bastante contentes pelo fato de que isso traria também mais autonomia no próprio desenvolvimento também para a região. E a partir então dali nasce a primeira capela. Mas como a Igreja Católica não tinha, a Companhia de Terras não reservou para a Igreja Católica um terreno. A Igreja Metodista sim, perto do Correio até hoje. A igreja está lá, mais antiga. Então os colonos e os compradores de lotes disseram, nós precisamos de uma igreja. E é por isso que o bosque no centro de Londrina, foi cortado em duas partes. Uma do lado do norte, outra do lado do sul, e no centro do bosque o centro foi reservado para construir uma capela. E onde hoje está a catedral, inaugurada a primeira igreja de madeira. A fotografia está por aí. É importante lembrar que antes havia sido criada a paróquia de Santa Terezinha, na cidade de Sertanópolis, antes que fosse criada a paróquia do Coração de Jesus, que é a nossa catedral, a igreja mãe aqui. Antes que fosse criada essa paróquia, havia sido criada a paróquia de Santa Terezinha em 1929. Mas essa paróquia da Santa Terezinha depois acabou perdendo esse status, até por algumas questões, e aí então a paróquia do Sagrado Coração de Jesus, que hoje é a nossa catedral, é a primeira paróquia, digamos assim, estabelecida aqui nestas regiões. E daí começa então toda a trajetória da evangelização, a presença dos padres palotinos, que junto com o processo de evangelização vão também desenvolver o projeto de desbravamento desses territórios. No lombo de animais, cortando esses rios, cortando picadas e chegando até aqueles núcleos onde estavam se formando as cidades, onde se estavam se formando os patrimônios e dando assistência religiosa para essas regiões. Um dos primeiros médicos de Londrina mandou fazer um crucifixo em São Paulo, que hoje, a ironia da história, que hoje está no Vivi Xavier. Eu considero este crucifixo, quem me falou e quem documentou este fato é o filho daquele primeiro médico que também era médico e que eu consultei na época. Não me lembro mais do nome, mas ele disse, meu pai mandou colocar esse crucifixo aqui na primeira capela de Londrina, que logo depois, alguns anos depois, foi substituída. Incrível. E como é que posso substituir? Esta cruz, que hoje está no Vivi Xavier, é algo de simplesmente uma arte tipicamente espanhola no estilo do El Greco. Um Cristo magro, muito fino, mas a expressão do rosto é só para chegar mais perto, não é muito grande não, 80 centímetros por aí. Só chegar mais perto para ver naquele crucifixo, naquela cruz, naquele Cristo de madeira, a presença da paz. A paz. Um último detalhe, o momento histórico do país também é um momento de transição, porque em 1930 havia acontecido uma revolução, a chamada Revolução de 1930, na realidade uma revolta liderada por alguns grupos que já não estavam tão contentes com o domínio dos cafeicultores,
que controlavam o poder e se aproveitando até de certa forma dos efeitos da crise de 29, esse novo grupo chega ao poder liderado por um gaúcho, Getúlio Vargas. Getúlio que vai ficar no poder até 1945, né? Então, o momento em que Londrina é colonizada também coincide com a Revolução Paulista de 1932, em 1934, que é o ano em que acontece a criação do município de Londrina, também é o ano em que é publicada a primeira Constituição pós-chegada de Getúlio Vargas ao poder. Então também é um momento assim de muita expectativa e de muita perspectiva de coisas novas que possam acontecer. E isso atrai muita gente para cá. Será um trabalho realmente vigoroso de acompanhamento dessas pessoas que para cá vinham em grande quantidade. Ao narrarmos estes fatos, queremos homenagear os nossos primeiros missionários, que não mediram esforços para que hoje pudéssemos chegar aonde chegamos. Foram muitos os que construíram essa cidade, e a gratidão é a melhor resposta da nossa parte. Neste vídeo, entendemos melhor um pouco dessa história, porém, ela está apenas começando.